Tiradentes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Valdir Eusébio dos Santos faz uma pergunta aqui interessante para a gente discorrer um pouco a respeito, né? Porque vai além, por exemplo, de uma mera curiosidade isso aqui, porque é um tipo de informação que, apesar de a gente já ter falado sobre isso aqui, faz tempo que a gente falou, né? Então tem gente que não deve ter ouvido. Ele diz aqui: eu gostaria que, se possível, você nos explicasse por que os avataras, ou ava, cumpridores, tara, torá, lei divina, né, são sempre homens e nunca uma mulher. Eu ainda respondi ele por e-mail da seguinte forma: quem disse a você que nunca é mulher? É só homem, né? Blavatsky era uma avatara, Helena Petrovna Blavatsky. Agora, para eu explicar para você que, na maioria dos casos, né, os avataras são homens, eu tenho que dar uma volta bem grande para tentar explicar, ou tentar me fazer compreender. O problema cai sempre na localização, no espaço e no tempo da evolução. Ou o plano cósmico, que vale para os 144 mil universos paralelos, que vale para a Terra, que é um globo, ou um chakra cardíaco do arcanjo Rafael, né? E são 7 chakras. Você imagina cada chakra ou cada globo desse, ele tem 7 rondas ou ondas de vida. Cada onda de vida ou ronda tem 7 raças, cada raça tem 7 sub-raças, cada sub-raça tem 7... cada sub-raça tem 7 ramos, cada ramo tem 7 sub-ramos, e cada sub-ramo tem 7 tribos. Pronto, aí a Bíblia trata disso. Você vai ouvir falar na Bíblia, vai ler lá as tribos de Israel, mas não vai encontrar mais nada além disso, porque aí já vem o chamado esoterismo. O cristianismo esotérico conhecia isso aí, né? Hoje não conhece mais também. Então, a família também você vai ouvir falar na Bíblia cristã. Mas imagine você que, se cada chakra desses anjões enormes aí, chamados de Mahashohans, ou arcanjos da própria Igreja Católica, né? Você imagine que cada globo desse, ele gera isso tudo aí de vida que eu disse numa determinada ronda. Depois, quando termina tudo, tem uma ronda síntese, né, que demora um tempão para aperfeiçoar aqueles que ficaram um pouquinho mais atrasados, etc, né? E depois o globo entra, ou esse chakra desse ser entra em estado, em sono paranishpânico, que, para quem conhece, é um negócio fácil de entender. Sono paranishpânico é uma espécie de letargia, né? É como se a vida acabasse nele, mas, na verdade, está em suspensão. Algo parecido, por exemplo, reservado às proporções, claro, isso aqui é bem mais profundo, né? Algo, por exemplo, comparável a um determinado ponto neutro dentro de uma pirâmide. A pirâmide tem que ter medidas canônicas, senão não serve, né? Esse ponto neutro, você deixa lá semente de trigo. Durante 1000 anos, a semente de trigo fica ali, né? Bom, aparentemente ela apodreceria toda, mas como está num ponto neutro, pronto, encontrou aquilo que aquele espanhol buscou tanto tempo aí, ou a fonte da juventude, né? Então, a fonte da juventude é porque ela permanece em letargia, ou permanece em sono, dormindo aquela semente. Quando você pega e lança num solo fértil, depois de 1000 anos, aquela semente brota e está aí o trigo, né? Por que isso? Porque é um ponto neutro. Não é nem positivo nem negativo, né? Agora, se você considerar que o Avatara também ele é positivo e negativo, porque tudo que se manifesta para a vida tem que ser positivo e negativo, ou bipolar, né? Daí as soluções nossas também são assim. Quando você consegue uma solução para um determinado problema, sem saber o que você está fazendo, você acabou jogando com a lógica do Aristóteles. Uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Mas aquela conclusão
já gera problemas outra vez. E esses problemas, você vai solucionando, geram outros problemas. Então isso aí parece que não tem fim. Quanto mais você sabe, mais há por saber, né? Então agora eu acredito que eu possa falar um pouquinho sobre algo que a Helena Blavatsky não pôde falar. Apesar que ela tinha um companheiro dela, que era um ser extraordinário também, né? E era militar, inclusive, né? E era budista esotérico. Mas a Blavatsky era superior a ele. A Blavatsky era superior. A Blavatsky era um negócio complicado de entender, porque ela era avatara de saia mesmo, e acabou, né? Mas essas manifestações avatáricas, elas continuaram depois de Blavatsky, né? É que o Avatar não vai no microfone de uma rádio, ou não vai num jornal e anuncia, ô, gente, eu tô aqui, ó, vamos tomar uma pinga aí, tá, não é nada disso, né? Se você quiser descobrir, tiver inteligência suficiente, né, e as energias suas se sentirem atraídas para as energias desse Avatar, você descobre onde é que ele está, né? Mas é necessário, então, para explicar melhor isso aqui, eu falar algo, Valdir, que Helena Blavatsky não pôde falar. Os gêmeos espirituais. Só o professor Henrique Zé de Souza tocou nesse assunto, né? E os gêmeos espirituais, eles sempre estiveram aqui na face da Terra, mas é um mistério muito grande, né? Então é como se você pegasse um avatar e dividisse em feminino e masculino, né? A mulher, no caso, geralmente eles vêm se casando e têm filhos, inclusive, né? A mulher, no caso, ela é inteligentíssima também, né? É um ser superior que está aí, ligada, inclusive, à Virgem Cósmica. Virgem Cósmica, eu não estou falando de uma mulher, não. Eu estou falando de uma segunda pessoa da Santíssima Trindade, que eu já tentei explicar aqui algumas vezes, mas que não é fácil de entender. Que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é a função geradora ou geratriz, e essa função é feminina, né? Se lembra que a gente comentou aqui que ela é viúva de si mesma, né? Então, depois o filho que ela gera em seguida, ou ela própria se transforma nele, é o filho da viúva. Eu expliquei isso aí, né? Pois bem, se você vai entre os Incas, no Peru, você vai encontrar uma figura lá extraordinária, mas você tem que estar numa escola iniciática que mereça esse nome para poder entender isso. Senão você não vai entender nada. Um ser chamado Inca Taita, né? Ou Manco Cápac, também era conhecido com esse nome. E uma mulher, a mulher dele chamava-se Mama Oclo, né? Ela ensinava para as mulheres, porque era muito importante, né? E a gente sabe muito bem que os Incas tiveram um império extraordinário, Machu Picchu, etc. Tudo isso que a gente tem hoje aí é apenas um resquício daquele império extraordinário dos Incas no Peru, ou também dos Aztecas no México, etc., né? Então, essa manifestação avatárica, ela não é descrita, por exemplo, num livro de um ser chamado Di Amor, T.I. Amor, sei lá por que esse nome, né? Onde ele conta, né, sobre a presença desse ser, esse Inca Taita, o Manco Cápac, entre os Incas, né? E a Mama Oclo também entre as mulheres, né, dos mesmos Incas. Enquanto ela ia ensinando algo importantíssimo, que a mulher cabia na época, hoje a coisa mudou bastante, a educação dos filhos. E educação do quê? Educação de uma forma geral, né? Princípios de higiene, não comer com as mãos, não comer com a boca aberta, não, sei lá, o que mais que uma sociedade se exige hoje em dia. Ou então você cortar as unhas direitinho, porque senão você pode estar com alguma bactéria na unha, né? De repente você está com uma salmonela e aquilo ali mantém contato com a salada de maionese, pronto aí. Dali a pouco, dor de barriga em todo mundo. Isso já aconteceu até no Palácio dos Bandeirantes aqui, pra você ter uma ideia, né? É gente que vai fazer a maionese, mete a mão lá dentro e não usa luvas, né? Então, hoje, em pleno século XX,
Quantos anos são passados? Nós ainda caímos nessa esparrela. Eu tenho uma amiga, por exemplo, médica, né, que ela acabou comendo carne de porco meio crua, né, e foi contaminada pelo cisticerco lá, pela Taenia solium, né, e foi para a cabeça dela. Imagine você, uma médica fez isso. Ela distraiu, né. E é como a dengue também, né? A dengue não é só para pobre, né? O Luciano Huck mesmo não foi passar fim de semana em Angra dos Reis e acabou sendo picado pelo mosquitinho da dengue, né? Então, esses gêmeos espirituais, nós podemos chamá-los de Adam Kadmon dividido em Adão e Eva. Eles estão sempre no meio da gente, porque se deixar por nossa conta, a gente destrói a humanidade, a gente acaba com isso tudo aqui. E a humanidade tem que ir em frente, né? Então nós precisamos dos ensinamentos desses seres chamados avataras, né? E que vêm em dupla, ele e a mulher dele, né? E ambos com uma inteligência fora do comum, uma coisa cósmica, diferente, né? E se eles quiserem, por exemplo, eles vão começar a falar sobre naves espaciais enormes, etc. E tal. Não adianta também ficar falando sobre isso, né? Geralmente se fala muita coisa, né? Mas não coisa que é difícil ainda para a humanidade engolir, para a humanidade poder entender. Esse Adam Kadmon, que se dividiu em Adão e Eva, com a queda do quinto arcanjo da Igreja Católica, Samael, na Terra, segundo Blavatsky, 18 milhões de anos atrás, esse casal está sempre no meio de nós. E eles são chamados, os dois, de gêmeos espirituais. Quando acontece, por exemplo, de um falecer ou desencarnar, né? Vamos supor, desencarna o homem, né? E fica a mulher. Evidente que isso também é relativo, mas dentro dessa relatividade toda tem um ensinamento interessante aí. A consciência dele, a consciência corpórea dele, corpórea do plano físico, desse corpo físico, né? A consciência passa para ela, na medida do possível, claro, porque muitas vezes ele está com uma consciência bastante mais avançada, né? E é como uma vez, por exemplo, um ser muito importante, né, disse para uns discípulos dele, falou, olha, eu vou ter que entrar em disputa com o meu irmão, né? Com o meu irmão que, no final das contas, também são gêmeos espirituais. Mas como ele é mais velho, né, ele é chamado de pai também. Seria como que o arcanjo Micael em disputa com o arcanjo Samael, né? E disputa com a espada mesmo, é noutra dimensão, né? E os dois com espadas flamígeras, né? Uma pode ser azulada, que ele corresponde ao plano mental, o Samael, enquanto que o outro pode ser uma espada dourada, que corresponde ao plano da intuição, ou Micael, né? E então esses dois seres entraram em luta, em disputa, vamos dizer assim, né? E algum tempo depois, o mestre volta para os seus discípulos e fala, puxa vida, eu venci, né? Venci mais uma vez o meu irmão. E ele já está redimido, acabou aquela história do aspecto negativo dele aqui, que a humanidade não poderia compreender, né? Aliás, ele nunca foi diabo, né? Mas agora a humanidade vai ter condições de conhecê-lo melhor, porque ele vai trazer um avanço na área abstrata fantástico, né? Avanço nas letras, nas artes, de uma forma geral, na filosofia, em tudo, né? Em tudo que for abstrato. Bom, então um colega, um discípulo vira para o mestre e fala assim, puxa vida, se por acaso, né, ele tivesse vencido, né, o seu irmão menor, no caso aí, o anjo caído, né, o que teria acontecido? Aí ele disse assim, ele teria que avatarizar nele aqui, ó, e apontou para um outro discípulo importantíssimo, que era a coluna J,
desse grande mestre, né? Mas como esse coluna J, ele não está com, digamos assim, com uma energia compatível ou com as células, né, em estado de compatibilidade para receber tamanha energia, vocês veriam algo assustador se esse arcanjo Samael, se o meu irmão avatarizasse nesse coluna J meu, né? E o que aconteceria? Ele viraria pó na hora. É como você enfiar uma estaca no peito de um vampiro, né? Esses filmes de vampiro por aí, que não tem muito sentido do jeito que é mostrado. Esses filmes não tem muito sentido do jeito que eles são mostrados, né? Mas ele viraria pó na hora, perderia. E eu não sei onde iria parar a consciência dele, porque a consciência tem que ficar retida num corpo qualquer, né? Esse corpo tem que estar preparado para isso, ou então ela tem que ser diluída. É como, por exemplo, onde é que está Deus, né? Deus está diluído em todos nós. É por isso que existe uma fagulha crística ou divina em cada um de nós. Deu para entender, Valdir? Então, são 4 horas e 33 minutos e meio. 4, 33 e meio. 34 já.